Agora a segunda parte, nosso professor, nosso pastor, Marcelino, vai trazer o bolo nessa noite. Aplauda o Senhor Jesus, amém, irmãos? Fique à vontade. Assentar-vos um pouco. A paz de Cristo, a todos aqui. Deus me ajude para que esse bolo não saia solado, né? Ou queime no forno. Se passar da hora, queimou no forno. Mas que seja no ponto, glória a Deus. O forno de Deus está aqui para preparar esse alimento a nós nessa noite. Em primeiro lugar, eu queria anunciar o nosso curso, né, aqui de ativação, que tem funcionado durante muitos dias, dá umas 25 aulas, umas 20 aulas. Ali está, curso de ativação ministerial. Quantos aqui são alunos? Faz assim com as mãos, olha lá, nós temos um monte de aluno aí. Você pode aplaudir esses alunos aí? Pode aplaudir? Isso. São alunos do nosso curso ativação ministerial. E nós vamos começar agora o módulo 2, liderança compartilhada. Fizemos o módulo 1, Bíblia revelada, e agora o módulo 2. Conhecemos sobre a palavra, o fundamento, uma frase que eu disse aqui que quero repetir: aquilo que você não fundamenta, não comenta, né? Então, agora podemos falar sobre liderança, porque já tivemos um alicerce, que é Bíblia revelada. E agora viramos para liderança compartilhada. Serão aulas muito dinâmicas, muito viva, e o módulo 3 chamará Igreja Comissionada, para tipo essa flutuação aqui sobre a peça aqui. A igreja necessita estar comissionada, mas para ela sair, ela precisa estar fundamentada na palavra, na comunhão da liderança e então na ação itinerante diante desse mundo que necessita do mestre. E ali está o curso. Eu tenho aqui aqueles dizeres ali. Aula número 1 será liderança ministerial, o líder por dentro. Se você quiser entrar, você pode entrar e começar nesse curso aí. As aulas vão começar dia 2 de agosto, quarta-feira. Só falar com o pastor Ronan, nosso secretário, sobre a bênção da pastora e do pastor Emerson e pastora Ana Paula, certo? Sobre a bênção deles, que nós estamos aqui às quartas-feiras. E se você quiser matricular, fique à vontade. A primeira aula será liderança ministerial, o líder por dentro. Depois vamos falar sobre liturgia, o líder no templo. Como aqui nessa noite, muito importante compartilhar o nosso modo, o nosso ritual, como a gente vê, quais são os rituais aí fora, como se é certo, errado, ou o que implantar a nós. Vai ser muito boa essa aula. Em terceiro, diaconia eclesiástica, o líder no suprimento social, o diaconal, né? A parte diaconal, que não é só o diácono inscrito, eleito, separado, mas todos nós necessitamos exercer a diaconia, glória a Deus. A diaconia é uma bênção, glória a Deus. E vamos falar sobre isso, líder do suprimento social. E, por fim, assistência pastoral. Eu não coloquei ministério, e sim assistência, ou seja, todos nós somos assistentes aos pastores que necessitam da nossa assistência. É o líder no suprimento espiritual. A qualquer momento nós seremos engajados, delegado, otorgado a fazer alguma obra. Jesus fez isso com seus discípulos, e eles foram e realizaram o que tinha que realizar e voltaram felizes da vida. Glória a Deus. E conosco não é diferente. Então, assistência, serão aulas maravilhosas, quem sabe agosto, setembro, ou até outubro, metade de outubro. Então, se você quiser fazer, nós lamentamos aqueles irmãos que, por necessidade mesmo extrema, eu sei que são, não puderam ficar, mas se você fazer um esforço, venha quarta-feira à noite. Já pegamos chuva, sol, falta de luz, tudo que vocês imaginar, mas vencemos. Estamos em recesso, só tirando onda, só descansando agora. Estamos de férias, glória a Deus. Era isso. Se fosse só isso, agora já podia descer. Mas vamos à palavra, vamos levantar.
17 anos da MNS, Ministério Nação Santa. Departamento de Homens hoje, sob a direção. E o meu tema hoje, nessa noite, é em busca de homens surpreendentes. Meu Deus, hein? Em busca, repete comigo, só os homens, tá? Em busca de homens surpreendentes. O título é interessante até, eu achei. A surpresa e o surpreendente. Vou falar de uma mulher que é a surpresa e de um homem que é o surpreendente. Ela tem sempre uma surpresa, mas ele sempre a surpreende. Você, mulher, vai dizer assim, eu sou a surpresa, diga. Nós homens falamos, eu sou o surpreendente. Rapaz. Vamos repetir isso aí? Mulheres, surpresa, repete. Homens. Mulheres. Homens. É sobre isso que vamos falar. Abram lá João 4. Olha que casa. Olha que dois. Que pá. João 4. Versículo 29. Glória a Deus. Quero falar aqui bem bacana a nós nessa noite. E se vocês me permitem, eu vou me dirigir aos homens. Versículo 28, melhor, até ao 30, nós vamos ler. Eu vou me dirigir aos homens, diretamente e indiretamente, mas vou mostrar a praticidade dessa mulher samaritana. Essa mensagem foi o presente que Deus me deu de vir aqui nessa noite. Vou ministrar ela até bem velhinho. Eu quero ministrar essa mensagem em todos os lugares que eu for. Glória a Deus. E eu sei que nasceu aqui. Aqui tem uma fonte, glória a Deus. 17 anos que jorra água aqui lá. Jorra água desse lugar, glória a Deus. E o fluxo hoje está forte, glória a Deus. Jesus está ressuscitando ossos, glória a Deus, nessa noite aqui. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles... Vou repetir para você falar homens bem fortes, tá? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àquele... 29. Vinde e vede Vou repetir. Vinde e vede que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? 30 e fecha. Vamos juntos? Como surpreendente. Eles querem conhecer esse homem. Glória a Deus. E antes de assentar, quero te dar uma notícia. Tem uma cidade esperando alguém surpreendente. Está passando um montão de gente ali na rua agora, nos carros, esperando alguma coisa surpreendente, que possa atrair, glória a Deus. Tomara que Deus nos fale nessa noite aqui, de sermos surpreendentes. Podem sentar. Se tiver uma mulher do seu lado, diga a ela, o homem, fala assim, eu sou o surpreendente. Você fala para ele, eu sou a surpresa. Você vai ver, fala para ele, você vai ver quem vai ganhar. Diga para elas, vamos ver. Eu também quero ver nessa. Um dos grandes acontecimentos singulares encontrado no Evangelho de João. A história da mulher samaritana. O Evangelho dos sinais. O Evangelho de João. O Evangelho do Filho de Deus. O Evangelho de João. O Evangelho do Eu Sou. O Evangelho de João. Complementando, por que não dizer, João, em seu início, é chamado o Evangelho das Águas. No capítulo 2, ele muda a água em vinho. O 3, ele fala sobre o nascimento a Nicodemo, que é necessário nascer da água e do Espírito. No 5, pulando 4, ele se apresenta como aquele que é maior do que o tanque de Betesda, que quando o anjo quando o anjo descia, as águas revolvia, mas apareceu naquele tanque alguém que era maior do que as águas.
E no capítulo 6, ele anda sobre as águas. E no capítulo 7, já está no final da festa, no último dia da festa, quando o sacerdote apanhava um jarro de água límpida e derramava simbolicamente como água da purificação. E ele chega no último dia da festa, depois de todo o ritual, se coloca no meio e diz claramente: quem tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus. No capítulo 4, ele vai inaugurar, hoje aqui nessa noite. E eu trouxe aqui essa mensagem nesses 17 anos. Uma nova fonte de água viva aqui, glória a Deus. Aqui será Samaria, glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu profetizo nessa noite uma fonte de água viva aqui nesse lugar. Não apenas um poço de Jacó, um ritual, uma igreja institucional, mas algo vivo. Não apenas uma organização de igreja, mas um organismo vivo, glória a Deus, capaz de inteirar-se para entrar. Quem consegue... O que ocorre? O versículo 1, por favor. Olha como é que a história começa. E aqui a gente vai ver algo surpreendente. Quando o Senhor entendeu, raciocínio, racional, inteligência, não precisa ser artificial, pode ser natural. Quando o Senhor entendeu, não precisa ninguém explicar, que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia, batizava mais discípulos do que João. Quando ele entendeu que ele ficou famoso, quando ele entendeu que ele ficou requerido, quando ele entendeu que a sua fama correu muito, ele corre. Versículo 2. E ainda que ele mesmo não batizava, mas os seus discípulos, isso é delegação. Não, deixa que eu faço. Não, deixa que eu faço. Deixa que eu resolvo isso. Jesus não tinha dificuldade em delegar. Que homem surpreendente. Mas mais surpreendente é quando ele sai. O 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Jesus ficava entre a Judéia e Galiléia. Quando ele via que resolvia tudo na Judéia, ele ia para... Quando ele sabia que estava tudo resolvido lá ele ia a... E assim ele ficava de Galiléia a Judéia. E agora ele vai para Galiléia. Mas o interessante é que quando ele vai para Galiléia, versículo 4, talvez a gente não goste muito de passar da Judéia para Galiléia, exatamente porque tem que passar em Samaria. E nós temos grandes problemas em Samaria. E não tem como escapar de Samaria. Se você quer passear da Judéia para a Galiléia, é necessário passar por Samaria. Se você quer mudar de ponto, que você quer mudar de point, se você quer mudar de patamar espiritual, quem sabe você vai ter que passar por Samaria. Jesus tem apresentado uma Samaria na tua frente e você está correndo, você nem vai, porque você sabe que não pode fazer curva, senão vai chegar assim a experiência de Samaria. Então você fica na Judéia, só que na Judéia você já fez tudo o que tinha que fazer, na Judéia você realizou tudo o que tinha que realizar, é hora de você ir para Galiléia, mas para ir da Galiléia é necessário passar por... Nosso problema é Samaria, que a gente não quer ser confrontado, a gente não quer ser criticado, a gente não quer ser julgado, a gente não quer ser humilhado, a gente não quer ser ironizado, tudo menos passar por Samaria. E eu quero te dizer uma coisa, para crescer teu ministério, para crescer tua vida ministerial, para crescer tua vida conjugal, para crescer tua vida familiar, quem sabe para crescer tua vida profissional, é necessário parar com esse gosto, parar com esse nhume e passar por Samaria. Vai passando, vai devagar que você passa, não faz volta, abre o olho, você tem que passar por Samaria. Por que esse versículo é tão intrigante? É que o texto agora vai se abrir para nós. Versículo 5.
É uma mensagem textual. Já que eu estou em Samaria, deixa eu me estabilizar em Samaria. Não passe em Samaria correndo. Tem gente que gosta de quer ir em Samaria, mas quer passar correndo. Não. Cadê o tecladista? Jesus não tem dificuldade em parar em Samaria. Ele só precisava passar, mas ele quer parar. Glória a Deus. Jesus não fica conversando só pelo WhatsApp com o grupo familiar. Ele vai nas casas, glória a Deus. Ele quer ver o rosto. Ele quer ouvir a voz. Jesus não tem dificuldade de um ficar de mal com o outro, não falar com o outro, que no grupo do Zap fica tudo fácil. Todo mundo fica de mal ali e ninguém sabe. Jesus quer ir na casa. Jesus quer tomar um café em Samaria. Jesus quer parar em Samaria. E parou em frente a uma cidade chamada Sicar, um lugar chamado Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Versículo 6 começa a nos surpreender. Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. A primeira coisa que nos surpreende aqui é essa. Diga comigo assim: quem consegue andar com muitos? Vou repetir: quem consegue andar com muitos, conviver com poucos e por algum tempo ficar sem nenhum. Surpreendente é quem consegue andar com muitos. Tem tempo de multidão. Surpreendente é quem consegue conviver com poucos. Tem tempo de poucos amigos, poucos grupos, poucas afinidades. Não pasme do que eu estou falando nessa noite. Você não está sozinho. É porque diminuiu-se. De acordo com o que Deus quer de nós, os amigos começam a ir embora. As pessoas começam a despedir e você vai ficar com poucos. Mas mais do que poucos, há momento para você fazer alguma coisa. Você tem que ficar sem nenhum. Os meninos foram comprar comida. Pedro, Tiago, João, André foram ao mercado. Só fica sossegado aí? Fico, meu filho. Pode ir. Jesus sentou junto à fonte, ao poço. E vai começar a surpresa. Por quê? Era hora sexta. Contraste. As mulheres iam ao poço ao meio-dia, mesmo com o sol escaldante, porque elas evitavam ter contatos com homens. E pela manhã e à noite, à noitinha, os pastores levavam os seus rebanhos para saciar a sede. O poço era muito informal para todos. O poço era público. O poço era reconhecido. Então não é você que escolhe, você não tem ali um ingresso só VIP para você usar o poço. A melhor coisa que se faz então é usar o poço na melhor hora. E ela está vindo de lá, porque ela quer usar o poço. Mas quando ela olha, tem um homem sentado ali no poço. Fica ali, Edson, fica ali, Edson, quando fosse. Só agora, tá, Edson? Jesus só agora, tá? Não, que aí ele acha que ele é o Jesus mesmo aí. Edson, é só agora. Está no poço. Música do poço, Jesus descansando no poço. Música Jesus descansando no poço. Está descansando no poço. Porque o poço não é dele, mas o poço também não é de ninguém. O lugar é público, ele pode ficar.
Mas a mulher samaritana precisa pegar água. Quem sabe se fosse nós, chegasse no último degrau e visse um homem descansando no poço, ela voltava, e fosse embora. Mas ela é surpreendente, a mulher samaritana é surpreendente. Repete comigo, a mulher samaritana não tem medo de homem. Não é porque alguém está ali que eu vou deixar de ir. E a gente está vivendo esse trauma, infelizmente, de assédio. Quando eu entro num ônibus, numa VLT, no metrô, algum lugar que está escrito qualquer coisa, você aciona, segura, assédio e não sei o que. Peraí, parece que está todo mundo dentro da mesma forma. Não, tem homem elegante, tem homem surpreendente, tem homem respeitoso, tem homem direito, tem homem de caráter, tem homem educado, tem homem elegante. Para com essa bobeira também de que viu um homem, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer não. Pode ter um homem diferenciado, sentado à beira do poço, que você vai poder pegar sua água e sair e não acontecer. Primeira coisa que eu faço, pastora Ana Paula, quando eu estou no elevador, quando eu estou na porta do VLT, que vem uma senhora, uma moça, ou o que quer que seja, eu procuro ser elegante, um cavalheiro para ela se sentir bem à vontade perto de mim. Tem um tarado ali não. Oxi. Nós estamos vivendo esse trauma, essa dificuldade de relacionamento, essa desconfiança. Infelizmente tem que ter um vagão de mulher. Exato, daqui um pouquinho no ônibus, vai ter que dividir o ônibus no meio, na van, vai ter que dividir a van no meio, na Uber eu só vou viajar se for mulher. Já tem quase isso, eu não posso entrar numa Uber, porque o homem está dirigindo, não sei quem é. Vai para um. Meu Deus, eu acho que ele está me olhando pelo espelho. Não sei, se você estiver com uma roupa realmente muito indecente, decotada, quem sabe ele vai ser tentado a olhar. Mas se você estiver bem vestido elegantemente, quem sabe não vai chamar tanta atenção assim. Infelizmente a licenciosidade, a sensualidade exacerbada tem tomado conta de uma sociedade muito licenciosa, uma sociedade muito sensual, que tem dificultado esse trâmite de homem e mulher. Mas aqui nós vamos ver um homem surpreendente que está sentado apenas esperando os seus discípulos. E vem a mulher, agora sim, ela vai descer e ela vai buscar a água no poço. Ela vem com um cântaro, ela está vindo com um cântaro. Ela vem com um cântaro, a mão assim, ela vem com um cântaro que ela vai buscar água no poço. E quando ela chega, ela não tem medo de homem. Diz assim, a mulher samaritana não tem medo de homem. E ela vem apanhar sua água. Mas quando ela chega, o homem se levanta e diz: mulher, estou com sede. Dá-me de beber. Obrigado. Aplauda eles, fizeram tão bonitinho. Foi isso. Começou. E agora? Começou o diálogo. Alguém tem que puxar a conversa. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa, não tem uma alma para ser salva nessa história não. Tem uma cidade inteira para ser ganha. Glória a Deus. Por causa de um testemunho de um homem. Vinde, vede um homem. Como eu queria que fosse eu, Emerson. Como eu queria que fosse. Vem ver um homem digno de ser visto. Estou falando de obreiro, não estou falando de pastor, não estou falando de bispo, não estou falando de apóstolo, não estou falando de mecânico, não estou falando de engenheiro, não estou falando de político, estou falando de um homem. Um homem que puxa a conversa. Quando perde, ele é surpreendente. E eu trago uma coisa para você aqui nessa noite. Quem consegue demonstrar a sua necessidade, apesar de contrariedade, é alguém surpreendente. Ele demonstra uma necessidade de sede. Jesus não é capcioso. Jesus não está fazendo ali um intermédio para puxar. Jesus não precisa desses gatilhos.
puxar conversa para ganhar alma. Jesus ali não tem uma estratégia missionária ou evangelística. Ele simplesmente está com sede. A barreira aqui, quem vai levantar é ela. Surpresa! Não é porque tem alguém ali que eu vou deixar de ir ali. E ela foi. Mas a segunda surpresa da mulher, que ela é catedrática. Ela é expert no aspecto racial. Ela sabe definir o preconceito, ela sabe definir comportamento, ela sabe definir raças, ela sabe definir quem se comunica ou não. Ela diz assim, versículo 9, por favor, versículo 9, disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Entre parênteses diz, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Ou seja, eu estou admirada com o Senhor. O Senhor, sendo um judeu, me pedir de água a uma samaritana. Ela não diz que não vai dar água a ele, hein pastora? Ela não falou até agora que ela não vai dar água. Ela também não ficou quieta. Deixar de responder, às vezes se torna uma falta de educação. Deixar de responder, às vezes se torna uma insegurança. Deixar de responder, já que está ali, por que não responder? E responder da forma que é para responder. Não adianta querer esmirar ela pior. Se ela pega a água, dá ele, não pergunta nada e vai embora. Mas ela tem que perguntar, como pode? Eu quero saber, precisamos de uma sociedade, precisamos de jovens na faculdade, precisamos de homens e mulheres que querem saber, querem aprender o que está havendo, o que está acontecendo. Como pode o senhor sendo um judeu? Eu estou vendo que a sua indumentária é judaica, o senhor deve estar vindo da Judeia, né? E passou por aqui, e o senhor sabe que eu sou samaritana, e os samaritanos não conversam com o judeu. Então como é que é isso? Jesus não tem tempo de explicar raça, cor, etnia. Jesus fala assim, que surpreendente, que consegue conversar do mundo natural e levar para o mundo espiritual. Enquanto a gente vê nos TikToks, a gente vê nas redes sociais, as pessoas banalizando o mundo espiritual e trazendo tudo de uma forma risonha, chocarrice, de uma forma natural. Jesus consegue apanhar as brincadeiras, Jesus consegue pegar as perguntas do campo natural. O âmbito ali é água, é poço, é vasilha, é judeu, samaritano. Jesus consegue pegar aquilo tudo. Isso é quem é espiritual, isso é para quem é espiritual, e levar para o nível espiritual. E ele diz assim no versículo 10, disse-lhe, se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, você que pediria, e eu te daria água viva. Tá ficando bom. Parece que ela vai desistir, ela vai pegar a água e vai dar ele depois desse. Mas ela não quer sair na curiosidade. Ela é catedrática também no aspecto legal. Ela diz assim, Senhor, na moral, na boa, de boa, Senhor, o Senhor não está vendo que o Senhor não tem uma vasilha para tirar água? E o poço é fundo, a lei da física, o Senhor não tem como tirar água. E onde tem essa água viva? Como é que o Senhor quer dizer que tem água viva? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele dele, seus filhos e seu gado. O Senhor é maior do que Jacó. Ele é surpreendente. Aqui eu entro na área, Emerson, do empreendimento. Ele não desfaz do produto apresentado dela. Ela está enaltecendo o produto que é o poço de Jacó, que está ali, plantado há milhares de anos. Ele não desfaz do produto que ela apresenta, mas não renuncia ao que ele está oferecendo também. Ele não desiste de continuar na mesma toada dela. Ele pega exatamente, ele não, note uma coisa, ele não vai desfazer do poço
e nem do dono. Versículo o 13. Olha o 13 o que fala. Olha o que fala o 13. Jesus, vamos junto agora, vamos junto. Jesus respondeu e disse: eu não estou falando que você não beba da sua água, enche seu cântaro e vai para a sua casa. Tudo bem, esse é o seu produto que você vem aqui todo dia. Mas eu estou te oferecendo um outro produto. Eu não vou desfazer do teu, mas parece que o meu é melhor. Porque quem tomar dele vai tomar uma vez só e vai viver para sempre. Glória a Deus. Que surpreendente, pode aplaudir. É a palavra de João 4. Que coisa rica. Agora a gente vê a surpresa. Olha que mulher terrível. As mulheres, faz assim com a mão, faz assim, todas. Vocês são terríveis, vocês não desistem nunca. A mulher, ela é o aspecto prático funcional dela. Ela não vai na dele do que ele falou e parece que ela faz uma ironia para ele. Ela faz uma ironia. Diz assim, você está insistindo nesse poço. Versículo 15, olha que coisa rica. Ela fala assim: Senhor, dá-me dessa água então, para que eu não mais tenha sede. E só minha vida vim aqui tirar. Prático, funcional. Elas são terríveis. Homens, aplaudam elas aí. Essa que está do teu lado, fala para elas se vocês são terríveis. Vocês são terríveis, vocês não desistem. Vocês têm sempre uma resposta para dar. Ô mulher sábia, ô mulher inteligente, tão pejorativa no meio de muitos pregadores. Mas nessa noite aqui, nós queremos exaltar a surpresa dessa mulher e o surpreendente que é Jesus. Agora, o surpreendente dele é que ele fala assim, versículo 16: vai e chama teu marido e vem cá. Ele não omite. O surpreendente é que ele não omite as exigências do produto. Interessante quando um vendedor ou um representante, quando apresenta um produto que vem uma reclamação, a primeira coisa que ele pergunta é: você usou bem? Você aprendeu a manusear? Você fez do jeito que foi ensinado? Que o produto, ele tem uma exigência. Quem sabe, e muitas vezes já aconteceu, eu como consumidor, de realmente mesmo, eu não soube manusear. Um médico, às vezes, quando passa algum medicamento, que você, doutor, não adiantou. Você está tomando as doses certas, na hora certa, no momento certo? Quantos dias você está tomando esse remédio? Jesus não banaliza o produto, glória a Deus. O produto aqui é salvação, o produto aqui é vida eterna, o produto aqui é evangelho. Para ela é para todo mundo, é para a família toda. Vai chamar teu marido. Não tem uma coisa, você vai para lá e eu vou para cá. Você faz isso, eu faço. Estou casado com ele, mas ele é assim mesmo. Ele vive para lá e eu não. É os dois, é junto. Eu não posso oferecer o produto sem que seja a participação conjugal de vocês dois. Vai, chama teu marido. Segura agora, que agora ficou feio. Ela pode ir e trazer o acompanhante. Porque quem vai julgar se o marido é dela é quem? É ela. Cuidado com as suas posses. Pode não ser sua. Estou falando só do aspecto sexual, sobre qualquer coisa. Tem coisas que não são nossas e a gente não pode pegar. A gente não pode bulir, não pode mexer. Tem coisas que é necessário, quem sabe, ser despedido hoje, glória a Deus, junto com esse cântaro de água que nunca cessa. Alguma coisa que você precisa desfazer, ou quem sabe arregimentar. Ela tem a decisão na mão. Ele mandou eu trazer o meu marido. Eu tenho alguém que está comigo, que não é meu marido,
mas fica como sendo. Com Jesus não tem fica como sendo. Com Jesus é ou não é. Sim, sim. Não, não. Não tem meio termo com Jesus. O produto está aqui na mesa. O produto está aqui te esperando. Vai e chama teu marido. Eu achei a maior desafio para ela, de ser desafiada para ela, que para ele é apenas uma ordem, uma notícia, uma participação. E ela diz no versículo 17, ela fala assim: Senhor, não tenho marido. Catedrática, no aspecto racional, consciência e confidencial. Eu soube de um caso interessante de um pastor contou certa vez que uma irmã membro da sua igreja, uma igreja muito famosa, muito grande, ela marcou um gabinete com ele e ele foi exatamente no horário. A recepção, ela chegou, a recepção avisou ele que ela já estava ali. E ele solicitou que ela entrasse, e ela entrou. E ela sentou. Quando ela sentou, ele disse a ela: sim, minha irmã, conte o que está acontecendo. E ele conta uma coisa interessante, quase muito interessante, é patética, porque ele diz que ela começou a chorar. Chorou copiosamente, chorou muito tempo, quase uma hora chorando. Ela olhava a ele e começava a chorar. E nunca se interrompe um choro. Hein, pastora? Nunca se interrompe um choro. Nunca se interrompe o choro. Pode ser o cônjuge, quem for, chorando. Deixa chorar. É importante que chore. Quem começa a chorar, precisa acabar. Deixa chorar. Chegar junto, abraçar, confortar, mas deixa chorar. O pastor foi tão sábio naquele gabinete que ele deixou que ela chorasse. E ela chorou, enxugava as lágrimas, chorava. Depois de muito tempo, ele diz, quase uma hora, ela se levantou, se despediu dele e foi embora. E ele concluiu, dizendo que ela necessitava, ela encontrou. Que ela não encontrou em lugar nenhum. Um lugar só para ela. Essa mulher tem. Ela vai depositar em Jesus que ela não teve coragem de falar a ninguém. Quem olhava a aparência, a eficiência, não sabia a eficácia, não sabia a história. Quem olhava é como se fosse, não sendo. Mas ela é tão séria, é tão severa, diante de um homem tão surpreendente. Ela diz: Senhor, não tenho marido. Tudo que Jesus precisava ouvir dela. Tem coisas que Jesus está esperando você falar. Ele sabe. Eu sei que Ele sabe. Você está falando aí, Ele sabe. Mas Ele quer que você diga: glória a Deus. Que surpreendente é Ele, que não omite as exigências do produto. Ele diz assim: pois é, tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu. Isso, olha que coisa, gente. Dia que Jesus me fala isso, Emerson, Marcelino, agora você está falando a verdade. Agora você está sentindo de verdade. Agora você está amando de verdade. Agora você está servindo de verdade. Isso disseste com verdade. Catedrática na busca de conhecimento, de adoração, ela diz: vejo que és profeta. Eu tenho um ponto interessante aqui para colocar a você. Que ela tinha uma dúvida de adoração muito grande, uma dúvida de religião na mente dela muito grande, que ela nunca contou a ninguém.
Mas agora que ela diz, vejo que és profeta, o Senhor é digno de ouvir sobre a minha espiritualidade também. E eu tenho uma dúvida muito grande em mim. Posso perguntar ao Senhor, versículo 19 e o 20. Não era uma mulher qualquer, versículo 20. Ela não era uma mulher qualquer, era uma mulher interessada em coisas espirituais. Ela não leva o caso para uma depressão, porque não tem marido. O assunto do marido já ficou para trás, o assunto subjetivo já ficou para trás. Eu quero andar para frente, o passado já não existe. Aquele que está em Cristo, que está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Se eu tive 5, se esse não é meu, eu não quero mais saber. Eu quero saber para frente, eu quero saber para cima. Senhor, me explica uma coisa que eu não sei. Ela tinha sede de adoração. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Eu entendo tudo isso, versículo 21. Eu entendo isso. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que agora vem. Jesus também não volta ao caso. Jesus não lança em rosto. Notaram que o assunto do marido já ficou lá atrás? Jesus não tem interesse em ficar jogando o passado na tua cara, no teu rosto, lançando em rosto. Ele lança no mar de esquecimento todas as nossas falhas, todos os nossos delitos, todas as nossas fraquezas. O Espírito Santo nos ajuda como resolver. Jesus está interessado no que é interessante e no que você está interessado em saber. Jesus não está parado lá atrás, estacionado na vida pregressa daquela mulher, e sim na vida adoradora daquela mulher que ela quer saber. E ele diz: olha, vem a hora em que nem no monte Jerusalém, nem em Gerezim adorareis o Pai, mas o Pai procurará os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. Ele não pode mais reter a aparência do produto. Ele tira da caixa. Até que ele está com o produto dentro da caixa. Sabe, um vendedor zeloso que não quer deixar que o cliente usufrute ou usufrua do produto, ou um vendedor cuidadoso que não quer, que tira da caixa, vai quebrar, ou da vitrina. Não, ele quebra a vitrina, abre a vitrine e tira o produto e diz: olha, aqui está, e já chegou. Entre os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e verdade. Vós adorais o que não saber, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu, mas o Pai procura. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você adorar aqui agora, ele vai receber a sua adoração. Quebrou ela. O que ela vai falar agora? Ela fala assim, ela é catedrática, gente, no aguardo de um novo tempo. É uma mulher antenada. É uma mulher que ela quer ver o futuro. Glória a Deus. Tem mulher aqui? Tem mulher aqui? Aqui estão, ó, mulheres que querem ver o futuro. Deus está honrando as mulheres do Brasil. Aleluia. Vem coisa nova aí em 2026. Eu estou profetizando. Glória a Deus. Vem coisa nova aí. Glória a Deus. Ela fala assim: eu sei que é um Messias, que se chama o Cristo, versículo 25. E eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo que o Senhor está falando. 26. Tudo que o Senhor está falando. 25. Ele vai anunciar tudo que o Senhor está falando. O que o Senhor está falando é certo. Baseada na Bíblia revelada, ela tinha as escrituras. Os samaritanos tinham as escrituras na mão. Ela era antenada. Não é porque eles eram confusos que ela era confusa. Ela não fazia
parte do clã samaritano que não cria, que cria diferente, de outra forma. Ela estava antenada, ela sabe de tudo que vai acontecer, ela quer saber. O senhor sabe disso? O senhor sabia que um Messias, que se chama o Cristo, vem? O senhor sabe disso? Quando ele vier, nos anunciará tudo. Os judeus acham isso também. É o versículo 26. Vou beber até água. Você pode aplaudir. Você pode aplaudir. Olha lá, ó. Olha o que ela me sabe. Ela entrega o produto na mão dela e diz: sou eu que falo contigo. Aí a cena ali, os dois ali estão ali conversando, e agora já estamos concluindo. Ele está sentado e ela em pé, e eles hoje os discípulos chegaram. Isso, discípulos chegaram. Os discípulos chegaram do mercado com a bolsa de compra para trazer Jesus. Aí ele falou: estranho. Ele está conversando com uma mulher. E ela é samaritana. Quando ela viu eles, ela agradeceu, apanhou o cântaro e saiu. E quando alguém chega, a história acaba. Daqui a um pouquinho a história vai acabar. O intervalo começou e eles chegaram para conversar com Jesus. E ela foi embora com seu cântaro. E eles conversaram com Jesus. E ela foi embora com seu cântaro. Interessante ali. O assunto ali é comida. O assunto ali é reino de Deus. O assunto ali é colheita. O assunto ali é ceifa. O assunto ali é missões. Em momento nenhum ele está falando o que falou para a mulher samaritana. Jesus consegue guardar no gabinete o que é do gabinete. Jesus consegue guardar no quarto o que é do quarto. Jesus consegue guardar no escritório o que é do escritório. Aleluia, ele está falando exatamente isso para os discípulos ali. E os discípulos estão conversando. Nisso ela foi pelo meio da multidão. Versículo 27. Versículo 27, ela deixou o cântaro. Todavia nenhum deles perguntou por que falava com ela. Versículo 28, ela foi em direção, deixou, pois, a mulher o seu cântaro em casa, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem. Obrigado, queridos, aplaudam eles. Obrigado. Vinde, vede um homem. Ela não disse o profeta, ela não disse o Messias, ela não disse um judeu. Ela teve conversas com o judeu, ela teve conversa com o profeta, e ela teve conversa com o Messias. Ele se revelou as três formas, mas ela não disse. O que impressionou ela foi que ela conversou com um que disse a ela o que ninguém disse, que revelou a ela o que ninguém sabia, que entregou a ela o futuro dela. Então ela vai e diz: porventura não será este o Cristo? Ou seja, vê por vocês. Eu não quero impressionar vocês. Mulher sábia não tenta impressionar. Mulher sábia passa a notícia da melhor forma. E ela é catedrática quanto a isso. Saíram, pois, da cidade, 30, e foram ter com ele. Que coisa! Para fechar,
versículo 40 a 42, e a gente fecha. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos, rogaram que ficasse com eles. Só de passagem. Tem que desfazer essa mochila, gente, depressa. Quem precisa chegar na Galileia, rápido, ficou com ele. Faz assim com a mão. Mais 2 dias era necessário passar por Samaria. Versículo 41. E muitos creram nele por causa da sua palavra, não por causa do testemunho da mulher. Versículo 42 e fecha. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, que nós mesmos os temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Catedrática, interessante, surpreendente, relevante. Deus está à procura de homens e mulheres com esse tom, com essa tônica, com esse gesto destemido. Está aqui nessa noite. Deus está precisando levantar pessoas que não guardam o evangelho só para si, mas que entrega a outros, que vai em direção a outros. Pessoas que honram o evangelho que prega. Pessoas que têm em suas vidas a profecia. Glória a Deus.